E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A chegada de Fernando Diniz ao Vasco da Gama representa mais do que uma simples troca de treinador. Para muitos torcedores, dirigentes e até mesmo jogadores, trata-se de uma tentativa de resgate da identidade de um clube que há anos parece ter se perdido entre promessas não cumpridas, projetos interrompidos e a dura realidade de um futebol brasileiro que se tornou cada vez mais exigente. Quando Diniz foi anunciado, o Vasco atravessava uma sequência de derrotas e atuações frágeis que colocavam em risco não apenas a permanência na Série A, mas também a estabilidade de um projeto que foi vendido à torcida como revolucionário, a 777 Partners. É curioso observar como em tão pouco tempo o nome de Fernando Diniz passou a carregar um peso simbólico. O mesmo treinador que já foi questionado por sua teimosia tática e por resultados inconsistentes em outros clubes, agora surge como uma espécie de última esperança vascaína. Não por acaso sua chegada foi recebida com entusiasmo por parte da torcida, que enxerga no estilo de jogo propositivo e ofensivo de Diniz um contraste imediato com o que vinha sendo apresentado por Ramon Dias e seus auxiliares, um time recuado, previsível e emocionalmente instável. A verdade é que mesmo antes de sua estreia, Diniz já ocupava um lugar quase mitológico na mente de quem acredita que o futebol pode sim ser jogado de forma corajosa e inteligente. A realidade, no entanto, é dura. O Vasco, ao longo dos últimos anos, se acostumou a viver à sombra de sua própria história. Clubes que outrora temiam São Januário passaram a ver o confronto como oportunidade de somar 3 pontos. A Série B, que por muito tempo foi inimaginável para a instituição, virou rotina. As promessas de modernização, profissionalização e investimento não conseguiram até agora se traduzir em resultados concretos dentro de campo. A chegada da 777 foi tratada como um divisor de águas, mas o torcedor viu poucos reflexos dessa nova era em campo. E é nesse cenário que Fernando Diniz assume mais uma vez a responsabilidade de transformar um grupo limitado, pressionado e desorganizado em algo minimamente competitivo. Diniz, com sua retórica particular e ideias fixas sobre futebol, não é um técnico que se molda ao contexto. Pelo contrário, ele tenta moldar o contexto às suas convicções. Isso pode ser uma virtude ou um problema, dependendo do momento do clube. No caso do Vasco, essa insistência pode representar um choque necessário, uma ruptura com o marasmo que se instaurou. Afinal, não se trata apenas de vencer jogos, mas de reencontrar uma maneira de jogar que represente aquilo que o clube quer ser. Para Diniz, futebol não é apenas resultado, é construção, é processo, é relação. Isso exige tempo. Algo escasso em São Januário, onde a urgência é permanente, a tarefa é ingrata. O elenco vascaíno é tecnicamente frágil emocionalmente, abalado e taticamente desorganizado. Não basta imprimir posse de bola e movimentação se os jogadores não possuem confiança, repertório técnico ou físico para executar essas ideias. Ainda assim, Diniz já mostrou em outras passagens que é capaz de extrair o máximo ou algo próximo disso, de elencos limitados. Fez isso no Fluminense em 2021 e no próprio Vasco em sua passagem anterior. A dúvida que paira é se conseguirá repetir esse feito em um ambiente ainda mais instável e sob expectativas ainda mais distorcidas. Há também o fator político. A chegada de Diniz coincide com um momento de tensão dentro e fora do clube. A relação da 777 com os torcedores está desgastada. O discurso de reestruturação financeira e planejamento a longo prazo perdeu força diante da ameaça real de mais um rebaixamento. O torcedor não quer saber de Excel, planilha ou PowerPoint, ele quer vitórias. E esse é o ponto central da pressão, que recai sobre Diniz. Ele não é apenas um técnico. Ele se tornou mesmo que não queira o símbolo de uma última tentativa de salvar o ano, talvez até o projeto como um todo. Mas talvez o maior desafio de Diniz não seja técnico-tático ou mesmo político, talvez seja emocional.
O Vasco nos últimos anos se tornou um clube derrotado psicologicamente. Entrar em campo com a camisa Cruz Maltina, que já foi sinônimo de coragem, passou a carregar o peso de uma história mal resolvida. São camadas de frustração, de trauma, de promessas quebradas. Para mudar esse estado de espírito, não basta mudar o esquema tático, é preciso mudar o ambiente, a mentalidade, o discurso. É preciso reconstruir a confiança. E isso começa nos pequenos gestos, nos treinos, nas conversas de vestiário. Diniz, nesse sentido, tem algo a oferecer. Sua abordagem humanizada, muitas vezes ridicularizada por setores mais pragmáticos da imprensa, pode ser exatamente o que esse elenco precisa. O técnico que abraça jogadores, que chama para conversar, que explica as decisões, pode parecer romântico demais para um futebol cada vez mais cínico, mas talvez seja justamente esse romantismo que falte ao Vasco. Não o romantismo ingênuo, mas o romântico que insiste em acreditar que é possível jogar bem e vencer, que ainda existe espaço para a identidade no futebol moderno. Claro, o caminho não será linear. Haverá derrotas críticas, ruídos. O Vasco não deixará de ser um clube em crise da noite para o dia. Mas a presença de Diniz traz uma fagulha de esperança, porque representa, antes de tudo, uma tentativa honesta de jogar outro futebol. E isso, em meio a tanto oportunismo, já é algo raro. Mais do que resultados imediatos, o Vasco precisa de um norte, e talvez Diniz possa ser esse ponto de referência. Alguém que, com todos os seus defeitos e virtudes, acredita que é possível vencer jogando com coragem. Enquanto isso, a torcida observa com a esperança de quem já sofreu demais. Ninguém mais quer ver o Vasco ser humilhado, tratado como coadjuvante, encarado como presa fácil. O clube precisa reencontrar o orgulho, o prazer de competir, o espírito que marcou sua história. E isso começa com escolhas. Escolher Diniz foi uma aposta arriscada, sim, mas talvez seja a única aposta possível diante de um cenário tão estéril de ideias e liderança. Que ele consiga, com suas convicções, devolver ao Vasco algo que se perdeu há tempos, a vontade de ser protagonista. A primeira partida de Fernando Diniz nesta nova passagem pelo Vasco foi marcada não apenas pela expectativa, mas por uma atmosfera carregada de urgência. A torcida foi ao estádio em bom número, movida por um misto de esperança e cansaço. Esperança de que, com um novo comando, algo mudasse de forma concreta, e cansaço diante de uma temporada que, mesmo ainda no primeiro semestre, já parecia longa demais. Em campo, o que se viu foi um time ainda engessado, com dificuldades para executar as ideias de Diniz, mas que ao menos demonstrou sinais de vida, algo que havia se tornado raro nos jogos anteriores. Diniz não tem tempo. Essa talvez seja sua maior adversidade. Em outros clubes, ele pôde trabalhar com mais margem para implementar seu modelo de jogo, baseado em aproximações, troca rápida de passes, movimentação constante e coragem para sair jogando desde a defesa. No Vasco, essa mesma filosofia precisa ser adaptada à escassez de qualidade e, principalmente, ao desespero da tabela. Jogadores como Medel, Vegetti e Payet, que carregam a responsabilidade técnica e simbólica do elenco, ainda oscilam entre lampejos e desaparecimentos em campo. A missão do treinador, então, é potencializar esses atletas sem perder de vista o coletivo, algo que ele, em sua melhor versão, já conseguiu fazer em outras equipes. Mas há uma diferença significativa entre o Diniz, que começou sua trajetória no Audax, e o que agora comanda o Vasco. Hoje ele é um técnico com mais cicatrizes, já foi exaltado e derrubado pela mesma imprensa que hoje o acompanha com lupa. Já foi chamado de gênio e de iludido. Foi campeão pelo Fluminense e perdeu vaga de titular na seleção e viu seus métodos serem constantemente questionados. Essa experiência acumulada o torna talvez mais preparado para lidar com um ambiente como o Vasco, onde a paciência é rara e a cobrança é constante. Não se trata mais de provar que seu estilo funciona, mas de fazer com que funcione em um cenário hostil, limitado e fraturado. Enquanto isso, a torcida observa cada passo com a intensidade de quem não aguenta mais sofrer. Em São Januário, os gritos de apoio se misturam a cobranças e o ambiente pode mudar radicalmente em poucos minutos. Diniz sabe disso, já esteve ali.
conhece os humores do caldeirão cruzmaltino e talvez por isso tenha optado nas suas primeiras entrevistas por um discurso ponderado que mescla confiança e humildade. Evita prometer milagres, mas reafirma que acredita no potencial do grupo. Fala em processo, mas reconhece a urgência. Tenta manter viva a essência do seu trabalho sem parecer desconectado da realidade do Vasco. A relação de Diniz com os jogadores será determinante. Seu estilo exige entrega, compreensão tática e, acima de tudo, confiança mútua. O treinador quer que seus atletas joguem com liberdade, mas dentro de um sistema estruturado. Não tolera passividade, não aceita que o time se esconda em campo. E essa cobrança, por vezes intensa, pode gerar atrito. A linha entre exigência e desgaste é tênue. No contexto atual do Vasco, com um elenco emocionalmente fragilizado, qualquer ruído pode se transformar em crise. Por isso, mais do que nunca, será necessário o equilíbrio, saber quando apertar e quando acolher, quando exigir e quando escutar. A comissão técnica também tem papel fundamental nesse processo. Diniz costuma trabalhar com uma equipe que o conhece profundamente, que compartilha de suas ideias e que atua quase como extensão de sua voz nos bastidores. Essa sintonia é valiosa num ambiente em que qualquer erro tático ou comportamental pode custar pontos preciosos. Cada treino será uma oportunidade de reconstrução, não apenas técnica, mas anímica. O desafio é manter o grupo engajado, mesmo diante das inevitáveis derrotas que virão. O objetivo não pode ser apenas a permanência na Série A, mas sim o resgate da autoestima de um clube que se acostumou a lutar contra o rebaixamento. Por outro lado, o torcedor vascaíno também terá que exercer uma paciência que não lhe é natural. Não há fórmula mágica e os primeiros jogos não trarão atuações brilhantes. Diniz sabe disso. Ele trabalha com o conceito de evolução constante de pequenas vitórias dentro do jogo. Um passe bem executado, uma movimentação sincronizada, um time que se arrisca. São detalhes que somados constroem uma nova identidade, mas será que o torcedor tão maltratado nos últimos anos conseguirá enxergar esse processo em meio ao calor do resultado? Será que conseguirá segurar a frustração diante de mais uma derrota para valorizar um time que ao menos tentou jogar? O ambiente no clube nesse ponto precisa colaborar. Diretoria 750 coordenação técnica. Todos devem entender que não se trata apenas de trocar de técnico, mas de mudar a forma como o futebol é tratado internamente. Se a pressão por resultados a curto prazo for maior do que o entendimento de um projeto coerente, Diniz não terá tempo nem espaço para fazer o que sabe. E o Vasco seguirá no ciclo vicioso que já derrubou tantos outros treinadores. É preciso proteger a ideia, blindar o processo, mesmo diante da turbulência. Isso não significa aceitar derrotas ou se acomodar na zona de rebaixamento. Significa compreender que só há saída real com trabalho contínuo e planejamento sério. Enquanto isso, o calendário não para. Os próximos jogos do Vasco serão decisivos, não apenas em termos de pontuação, mas de narrativa. Vencer uma partida grande pode mudar o humor do clube, atrair confiança e dar respaldo ao treinador. Uma derrota pesada, por outro lado, pode reabrir feridas e colocar tudo em xeque. O futebol é cruel. E o Vasco, mais do que nunca, precisa ser forte, mentalmente. Diniz pode ajudar nisso, mas precisa de tempo, respaldo e compreensão. Precisa que os erros não sejam tratados como fracassos absolutos e que os acertos sejam valorizados mesmo que não venham acompanhados de 3 pontos. O que está em jogo não é apenas a permanência na primeira divisão, mas a possibilidade de reconstruir um clube que se perdeu de si mesmo. O Vasco precisa voltar a ser respeitado, temido, admirado. Precisa reencontrar a dignidade esportiva. Diniz pode ser o catalisador dessa transformação. Não sozinho, claro, mas como o primeiro passo de uma mudança mais profunda. Porque, no fim das contas, o que o torcedor vascaíno quer não é apenas um time vencedor. Ele quer um time que represente o que o Vasco sempre significou: coragem, ousadia, resistência. Se Diniz conseguir plantar essa semente, mesmo que os frutos não venham de imediato, já terá feito mais do que muitos que passaram por São Januário nos últimos anos.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro vive uma época de grandes transformações e um dos clubes mais tradicionais do país, o Vasco da Gama, pode estar prestes a escrever um novo capítulo em sua história. De acordo com fontes internas e especulações nos bastidores, Nasser Al-Khelaifi, o polêmico e influente presidente do Paris Saint-Germain, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o clube carioca. Al-Khelaifi, conhecido por sua postura agressiva no mercado e por ter levado o PSG a um patamar de grandeza internacional, agora parece mirar no Vasco, uma das maiores paixões do futebol brasileiro. O empresário catariano, que já é uma das figuras mais poderosas do futebol europeu, tem o desejo de expandir seus investimentos no futebol mundial, e o Vasco, com sua rica história e enorme torcida, seria uma excelente oportunidade para isso. Proposta, que ainda está sendo analisada pelos representantes do Clube Cruz Maltino, gira em torno de cifras impressionantes que poderiam levar o Vasco a um novo patamar financeiro. Não se sabe exatamente o valor oferecido por Al-Khelaifi, mas especula-se que ele estaria disposto a investir uma quantia significativa para reestruturar o clube e dar-lhe condições de brigar de igual para igual com os grandes clubes do futebol brasileiro e mundial. O movimento de Nasser Al-Khelaifi não é por acaso. O PSG, sob sua liderança, tem sido um exemplo de como um investimento maciço pode transformar um clube, tanto dentro quanto fora de campo. A chegada de estrelas como Neymar, Messi e Mbappé ao clube francês transformou o PSG em uma verdadeira potência do futebol europeu, e Al-Khelaifi acredita que poderia aplicar a mesma estratégia no futebol brasileiro, focando em um clube com uma grande base de torcedores e uma história rica, mas que vem enfrentando dificuldades financeiras e esportivas nos últimos anos. O Vasco, por sua vez, passa por um momento delicado. A gestão atual enfrenta dificuldades para equilibrar as contas e o clube ainda sofre com o peso de um longo jejum de títulos importantes, além da pressão da torcida por resultados imediatos. A proposta de Al-Khelaifi poderia ser uma tábua de salvação para o clube, oferecendo a chance de uma reformulação completa, tanto na parte administrativa quanto no elenco. Entretanto, a proposta de Nasser Al-Khelaifi não está isenta de controvérsias. Muitos torcedores vascaínos se mostram céticos quanto às intenções do empresário, temendo que sua chegada ao clube seja apenas uma jogada de marketing, ou pior, que o Vasco perca sua identidade e se transforme em uma simples extensão do PSG sem respeito pelas tradições e pela história do clube. A expectativa agora gira em torno de como os dirigentes vascaínos irão reagir a essa oferta bilionária. Se a proposta de Al-Khelaifi for aceita, o Vasco poderá entrar em um novo ciclo, repleto de desafios, mas também de grandes possibilidades. Para os vascaínos, a esperança é que, com o apoio de investidores dispostos a colocar dinheiro e estrutura no clube, o time possa recuperar o seu lugar de destaque no cenário nacional e internacional. Nos próximos dias, mais informações devem surgir sobre essa negociação, mas uma coisa é certa: o futebol brasileiro vive um momento de grandes transformações e o Vasco, tradicionalmente um gigante adormecido, pode estar prestes a acordar com um novo dono e uma nova era. A torcida vascaína aguarda ansiosa por uma definição que pode mudar o futuro do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.